Paulo Figueiredo trata com todo mundo que não seja reacionário, então não é novidade não. O Paulo Figueiredo também, voltou de férias e tal, e ele disse o seguinte, disse que ele e Eduardo nunca advogaram pelas tarifas, mas são completamente gratos a Trump por elas, e que eles continuam apoiando as tarifas. Ou seja, a gente nunca advogou pelas tarifas, mas a gente gosta das tarifas porque pelo menos persegue o nosso país. E o Guilherme Beloved, que foi atacado recentemente pelo Paulo Figueiredo, apareceu e disse o seguinte: Guilherme Amado diz que Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Alan Santos e todos os asilados estão torcendo pelo fracasso do encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio para manter viva a narrativa do tarifaço como arma contra o Brasil. E é verdade. É mentira? Não é, não é. Vamos ver o Guilherme Amado, depois eu trago o neto de ditador aqui. Peraí, Helder. Não consegui tirar aqui. Figueiredo, o Alan dos Santos. Bia, eu imagino que nesse momento o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, aquela turma que está uns asilados espontaneamente, exilados espontaneamente, outros foragidos lá, essa turma deve estar com uma taxinha na mão, agachado no estacionamento da Embaixada Brasileira lá em Washington, tentando furar o pneu do carro do Mauro Vieira, tentando fazer qualquer coisa para atrapalhar esse encontro com o Marco Rubio, né? Porque qual é a narrativa que eles criaram? A narrativa é que o Trump escalou o Marco Rubio, porque o Marco Rubio vai ter uma carta na manga, vai ser muito duro na negociação. Para essa narrativa bolsonarista prevalecer, dar certo, fazer sentido, o Marco Rubio tem que criar problemas para o Mauro Vieira e preferencialmente essa negociação tem que dar errado, né? Para esse storytelling bolsonarista fazer sentido. Se dessa conversa nascer uma continuação dessa boa relação que está sendo construída, é muito ruim para o bolsonarismo, né? Mais uma vez, o que vai ficar parecendo o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, foi para lá, tramou contra o Brasil, atiçou o Trump contra o Brasil, prejudicou os brasileiros por meio do tarifaço, tirou emprego de muita gente, mas o Lula teve a calma do negociador, bateu o pé na coisa da soberania, soube ter a paciência para negociar e conseguiu virar a mesa e evitar um prejuízo maior para o Brasil. Então, a verdade é que o Guilherme está dizendo aí não é novidade para ninguém, sabe, né? Não sou aqui menosprezando a análise dele, tá certa. Por quê? Por que eu tô dizendo isso, que não é novidade para ninguém? Porque ao mesmo tempo em que o Guilherme fala isso, o Paulo Figueiredo tá latindo lá no Twitter dizendo que o Guilherme mente, que o Guilherme tá criando falsas narrativas, que eles nunca foram favoráveis ao tarifaço, mas eles inicialmente falaram que sim, que negociaram a imposição de tarifaço e sanções para o Brasil. Aí depois eles voltaram atrás, porque isso teve uma conotação negativa dentro da nossa política, tá? E aí eles voltaram atrás. Aí o Paulo Figueiredo vive sendo contraditório quanto a isso. Olha só o que ele disse. Se você não acompanha o Paulo Figueiredo, você sabe disso. A decisão das tarifas foi do presidente Trump, com o nosso total e integral apoio, após ela ter sido decidida por ele, e nós continuaremos a apoiar a decisão. Porque se essa foi a decisão do Donald Trump a respeito do Brasil, nós somos totalmente gratos. Você imagina, o Trump faz algo para nos ajudar e a gente vai lá e reclama publicamente? Ora, jamais faríamos uma coisa dessa. Mas nós nunca advogamos por tarifas. Eu sempre defendi que o Brasil, inclusive, se você não acompanha o Paulo Figueiredo, você sabe disso. A decisão das... Tese, peraí. Olha o discurso do cara. Olha, a gente não negociou, foi uma decisão do Trump, mas uma decisão que nos ajudou, então a gente não pode ser contra. Mas inicialmente eles falaram que negociaram sim. Mas mesmo que não negociaram, mesmo que eles tenham sido pegos na mentira, ou que eles tenham tirado o corpo fora para nos prejudicar ainda mais, dá para ver que eles concordam, eles apoiam com medidas que prejudicam o país. Aí quando o pessoal chama esses caras de traidores da pátria, eles acham ruim. Quando a gente fala que, na verdade, eles só querem essas tarifas, essas sanções para livrar o cu do Bolsonaro da cadeia, eles acham ruim. Eles falam, não, na verdade, a gente está lutando pela liberdade do nosso país, pela liberdade do nosso povo. Quem ainda consegue cair nesse conto da carochinha? É muito difícil, né? De acreditar que eles têm algum interesse positivo sobre essa pauta.
Hoje eu quero te mostrar algo que descobri que pode mudar sua realidade. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E revolucionar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Luiz Felipe, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Luiz Felipe conseguiu fazer 101 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 500 reais logo no primeiro dia. Eu sei que você já deve ter ouvido muito dessas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com as suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Você vai repetir o mesmo resultado do primeiro dia? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para pegar o jeito, mas aplicando tudo direitinho, você chega lá. Só que para entender como funciona muito bem, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho, mas com liberdade total. Trabalha de onde quiser, quando quiser. Então, se você acredita que essa oportunidade pode ser uma boa para ter uma renda extra, clica no link que está na descrição desse vídeo. Assiste as 3 aulas do Clayson e decide depois. É gratuito e já te ensina uma forma real de renda extra.